Olá, pessoas queridas, graça e paz de Cristo ao seu coração. Amém? Hoje iniciamos uma nova jornada, estudando novos textos com base no texto bíblico que nós vamos estudar na semana que vem. Semana que vem nós estaremos vendo Atos dos Apóstolos, capítulo 8. E eu quero falar exatamente sobre o capítulo 8 de Atos para você. Esse capítulo é um capítulo muito intenso, é um capítulo com muitas coisas que acontecem em apenas um capítulo. Mas eu destaquei aqui um texto que eu quero ler para você, para falar para você a respeito de Simão, o mago. Filipe, ele foi um dos homens que Deus colocou ele para pregar na região de Samaria. E quando ele chegou lá na região de Samaria, havia lá nessa cidade um homem chamado Simão. E esse cara, ele era reconhecido na cidade por ser um feiticeiro, alguém que fazia magias. E era um cara extremamente respeitado. Há quem pensasse que ele era um homem cheio do poder de Deus. E todos iam até ele conhecer Filipe e ouvir falar do Evangelho. Esse cara batizou e começou a acompanhar Filipe na sua jornada. E Pedro e João, sabendo daquilo que Deus estava fazendo em Samaria, foram para lá. E quando eles chegaram lá, eles perceberam que muitas pessoas, elas eram batizadas, mas elas não eram cheias do Espírito Santo. Então eles começaram a orar e impor as mãos sobre essas pessoas e o Espírito Santo descia sobre elas. Simão, vendo isso, ficou extasiado. E aí ele então chega para Pedro e fala para Pedro o seguinte: olha, eu te dou um dinheiro, mas me dê esse poder para que eu possa também impor as mãos sobre as pessoas e sobre elas descer o Espírito Santo. Queridos, ainda hoje há pessoas que tentam barganhar um dom de Deus. Ainda hoje há pessoas que tentam comprar alguma coisa que só Deus pode dar. Ainda hoje há pessoas que enganam a muitos com magias, feitiçarias e levam muitas pessoas ao engano. E muitos, inclusive, pensam que, como Simão, é um homem cheio do poder de Deus. Mas a resposta de Pedro para ele é terrível. Falar para ele: olha, que o seu dinheiro seja destruído com você. Então, ore e se arrependa para que Deus perdoe esses seus pecados. E aí então esse homem cai em si e aí ele pede para que os apóstolos orem por ele, para que não recaia sobre ele aquilo que Pedro disse. Amém? É um texto muito interessante, muito rico, vale a pena você ler e refletir muito sobre isso. Mas é preciso a gente tomar cuidado, queridos. Aquilo que Deus faz é um dom de Deus. Tudo que Deus faz na nossa vida é pela graça, pela obra da graça. Tem gente barganhando o Evangelho por aí. Tem gente querendo negociar o Evangelho por aí. Toma cuidado para você não cair nas artimanhas de Simão, o mago. Que Deus abençoe o seu dia grandemente.